Oi, bom dia de coração, bom dia Silvia, bom dia a todos. Vamos pedir a Deus Pai, bom dia Silvia, obrigado, que abençoe aquilo que Deus chama de recomeço. Recomeçar é uma ciência que trabalha no íncito do ser humano e movimenta inúmeras forças renitentes no próprio coração. Recomeçar é uma ciência de conviver. Obrigado, Silvia. Recomeçar é uma organologia psíquica indispensável ao mecanismo da vida. Todos nós aprendemos a recomeçar em dados momentos, nos situando dentro de parâmetros emocionais que possam trabalhar economicamente o aparelho psíquico da nossa alma quantitativamente na sua resiliência emocional. Então, dentre todas as tarefas que a vida nos imponha, o recomeço é o brilho opaco daquele que rememora o seu íncito, as suas tergiversações, as suas dificuldades, as suas lutas, né? Todos engendramos lutas. Obrigado, Silvia. Todos trabalhamos com lutas diárias. E para a espiritualidade, notadamente, não é tropeçar que eles se entristecem, porque nós tropeçamos, somos seres humanos ainda falíveis. É o desistir que entristece a espiritualidade. Os tropeços são ainda degraus daquele que está em marcha, daquele que está caminhando. Obrigado, Silvia. Daquele que está compreendendo-se na natureza intrínseca da sua alma, reverberando conceitos ultramontanos. Então nós aprendemos com a vida a lei do recomeço. E isso em todos os setores, todos. Você pode ter de recomeçar numa área de trabalho, você pode ter de recomeçar. Bom dia, Reinaldo, Deus abençoe. Num sentimento por pessoas, você pode ter de recomeçar num movimento esperançoso de se situar entre você e o mundo, entre as situações e os parâmetros que te colocam diante as escolhas. E essas escolhas não se findam. Obrigado, Silvia, gratidão. Essas escolhas não se findam na vida material. Essas escolhas são eternas. Como eterno é nosso Deus. Como imortal é o Espírito. Como um ídimo é o sentimento de paz de quem ama. Notadamente, amar não é um movimento estático, porque o estático do amor é a paixão. Estar apaixonado é estar estático, congelado dentro de uma circunstância afetiva e libidinal daquela postura diante do mundo. Amar, porém, é um degrau a mais. Você venceu os enleios da paixão. Bom dia, Valéria. Obrigado, Silvio. Você transcendeu as perseguições, você transcendeu os ciúmes, você transcendeu os meios obtusos, né? Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Então, amar é uma
força que renova-se diariamente pela amizade, pelo companheirismo, pela força que se congrega, que se une, pela ligação osmótica da alma, né? Certas pessoas trabalham a questão da alma gêmea, da alma fim. Então, isso requer um certo reajuste na dosagem do remédio emocional que você ingere por quem ama ou por quem é amado. Não podemos dizer que há duas metades de uma laranja, porque se rompe a laranja, os pedaços ficam fragmentados. Porém, a própria laranja tem o seu sabor, a sua quantidade de ácido ascórbico, os seus nutrientes, os seus minerais, ou seja, a própria laranja é a laranja. O limão é o limão. Por serem semelhantes na acidez, no broto da semente que, entumecida pela terra, cresce, a laranja pode amar o limão. E os dois podem juntos fazer um belo suco. Mas não quer dizer que se você cortar a metade de um limão e a metade de uma laranja e juntar, que não vai haver atrito, que não vai haver acidez, que não vai haver disrupturas. Vai, porque o limão nasceu para ser um limão. A laranja foi concebida para ser uma laranja. O amor é o quê? É o que soma. É o somatório do limão com a laranja, com a pera, com a uva, com a manga, com o mamão. É uma salada de frutas emocionais. É uma salada de partículas etéreas do nosso próprio eu, onde o ego se reestrutura diante a luz incidida do self. Self é a totalidade do ser. O ego é a nossa parte consciente que nos coloca diante aos enleios do mundo. Notadamente, nós temos o eixo ego-self. Nosso ego, agora, nesse momento, diante de uma tela. Hoje nós temos aqui, ao vivo, nesse momento, 18 pessoas. 16 agora, né? Tentando entender, o ego está tentando entender aonde ele encaixa o substrato fluídico do meu pensamento nas funções sensação, intuição, pensamento e ação e sentimento, com o tipo psicológico introvertido ao qual pertenço, tentando entender e rascunhar emocionalmente o que o mundo está inserido dentro de mim e dentro de você. Então esse é o papel do meu ego: energizar-me para fazer as minhas tarefas e me dar coragem de enfrentar o mundo. Uma pessoa com depressão é um ego fragmentado, fragilizado, destruído por traumas, por lembranças sofridas. Uma pessoa com esquizofrenia é um ego cisão, um ego dividido, a mente em cisão, esquizo, paranoide, a mente em cisão, reverberando situações psíquicas que não estão dentro de um parâmetro que se chama de normalidade. A normalidade também é um termo muito delicado e extremamente fugaz, porque muitas vezes o normal para mim aqui em Capivari de Baixo não seja o normal, por exemplo, para Silvia em Fortaleza. O clima, a estrutura, a sociedade, o preço das mercadorias no supermercado, o teor daqueles que vêm bater na frente do portão e pedir, ou aqueles que vêm mandar um recado, mas o correio é o mesmo, ou seja, ele entrega para você a mensagem. Nesse ponto essencial, todos nós temos patriações diferentes, mas recebemos o mesmo correio. Espiritualmente falando, nós vivemos em mundos às vezes diferentes, mas o recado que a vida nos dá é o mesmo. É o recado de amor, é o recado de perdoar, é o recado de ser sóbrio, honesto, consciencioso, caridoso,
consciente de seus atos, responsável por aqueles que Deus coloca em torno dos teus passos. Isso é o mecanismo saliente, energético, psíquico da vida. Nossa energia psíquica se alimenta exclusivamente daquilo que nós nos potencializamos dentro de um parâmetro emocional consciente da nossa força matriz, do nosso eu, do nosso ser. Eu vou mais além, do nosso espírito imortal. A imortalidade não é um rascunho no papel, ela é um livro que está disposto lá em cima na espiritualidade. Logo, quando você escreve hoje mesmo, aqui mesmo, neste exato momento, 10 horas, 53 minutos, horário de Brasília, você está trabalhando a sua essência. Dulcineia Tamião pergunta, ou Dulcineia Tamião. Bom, esse é um link, mas vamos perguntar aqui. Dulcineia, sou depressiva. Bom, fato. Tomo remédio, mas não está resolvendo. Muita tristeza. O que você indica, o que fazer? Maravilhoso, Dulce. Vamos lá. Quando a medicação antidepressiva não está resolvendo a problemática, você tem que aliar outros fatores. Primeiramente, a terapia. Por quê? Porque a medicação, ela dá a função, ela dá o suporte químico, mas ela não esgota o trauma, ela não trabalha o psicológico. A medicação não trabalha o psicológico, ela trabalha o neurológico, ela trabalha o biológico, a função química. Mas o conversar, o dialogar, o psicoterapizar é psicoquímico. É o que nós chamamos da epigenética. Você vai inserir uma informação e teus genes vão absorver e vão gerar a psicossomática. Segundo, a alimentação. Se possível, agregar mais frutas na sua alimentação, principalmente a banana e o milho. São ricas em triptofano, um aminoácido que trabalha com estados regulares de liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Terceiro, evitar o cortisol. O que é o cortisol, pessoal? Cortisol é o hormônio do estresse. Se você tem que resolver um problema com uma pessoa, tenta limitar o tempo que vai conversar com ela sobre o problema. 5, 10, 15 minutos no máximo. Porque 30 minutos falando de problema com um familiar, com um tio, no telefone, no zap com um amigo, você intoxica o teu psiquismo. E essa intoxicação mental gera uma carga tão grande de cortisol que todo o teu organismo vai ficar intoxicado. E você vai sentir os fenômenos neuróticos, mal-estar, falta de energia, falta de apetite, desestímulo para a vida. 30 minutos de uma catarse feita erroneamente, ou seja, fora do setting analítico, sem o rapport entre o terapeuta e o paciente, você está notadamente encharcando as suas células de toxinas mentais, por causa da liberação do estresse do cortisol, e vai levar de 5 a 10 horas de repouso ou de uma estimulação positiva para desintoxicar o organismo. Então a depressão não é apenas o tratamento com antidepressivo. O antidepressivo ele vai criar uma luva no teu neurônio, ele vai fortalecer, potencializar as ligações, as comunicações sinápticas no teu psiquismo. Porém, nós não nos limitamos à química. Nós temos a física, a psicologia, a neurologia, a organologia, a atividade física. Uma atividade física leve, uma caminhada que faça suar. Começa com 10 minutos, aumenta para 15, 20.